Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é França, eu sou técnico em processo de soldagem da EUTEC e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês alguns equipamentos de soldagem como o PowerMax 2500. Também vou apresentar para vocês alguns eletrodos revestidos, tá? Para soldagem de aços de baixa, média, alta liga, aço ligado, tá? E dentre eles eu tenho aqui o eletrodo 7018, tá? Tenho o 6013. Tem um eletrodo especial para soldagem de ferro fundido, que é o Chiron 2223. Vou apresentar para vocês também o eletrodo para aço inoxidável, que é o 4708, tá? Que é o eletrodo da EUTEC. E um eletrodo chamado de EUTEC-Trude 680. Esse eletrodo ele é conhecido como o coringa da soldagem de manutenção. Tá? Então vou apresentar todos esses eletrodos para vocês. Mas antes eu quero apresentar o PowerMax 2500, tá? Que é um inversor de solda que eu vou utilizar para fazer essas soldas aqui com o eletrodo revestido, tá ok? Legal. Então agora vou falar um pouquinho sobre esse equipamento para vocês antes de começar a apresentar os eletrodos, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o PowerMax 2500. Vocês podem observar que ele tem um display digital, tá? E a faixa de corrente desse equipamento é de 5 até 300 amperes, tá? Sendo que o fator de trabalho dele a 100% é de 200 amperes, tá? Ele vai soldar até 300 amperes, mas num fator de 40%, ou seja, você trabalha por 4 minutos soldando a 300 amperes, depois de 4 minutos ele desarma, ele para de soldar, mas continua funcionando para que a temperatura interna do equipamento caia a uma temperatura aceitável para que ele não venha a danificar as placas eletrônicas. Esse equipamento ele foi projetado com uma proteção externa que não conduz eletricidade, então não há o risco de haver choque elétrico segurando na carcaça desse equipamento, tá? Porque toda a proteção, toda a carenagem dele é de um material que não conduz eletricidade, tá bom? Outra coisa, ele é inversor, tá? Por isso ele é compacto, ele pesa apenas 20 kg, tá bom? E ele solda tanto o eletrodo revestido como também o processo TIG. Funciona nas tensões 220, 380, 400, 440 e 480 volts, tá? E detalhe, ele faz a leitura automática da tensão da rede elétrica, tá? Não precisa ficar chaveando, mudando a chave atrás dele para fazer a mudança de tensão. Ele faz essa leitura automática. Perfeito, pessoal? Então vou regular agora os parâmetros para a gente fazer a apresentação dos consumíveis aqui para vocês, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, então agora eu vou fazer a apresentação para vocês da soldagem do eletrodo 6013, tá? 6013 é aquele eletrodo conhecido como eletrodo de serralheiro, né? É um eletrodo que ele tem uma boa soldabilidade, na verdade ele solda em todas as posições, tá? Ele tem um revestimento rutílico, tá? É excelente para solda de acabamento, tá bom? Porém não tem uma resistência mecânica tão alta como o 7018, tá? O 7018 ele já tem uma resistência um pouco maior, tem um alongamento maior. Então por isso ele é chamado de eletrodo de serralheiro, para fazer soldas de aço de baixa liga, né? Fazer porta, portões, grades, eletrodo de serralheiro, tá? Então vou fazer uma solda para vocês verem como é que é um cordão básico aqui, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu vou soldar com eletrodo de 2,5, tá? Por isso eu coloquei 70 amperes, tá? Por que 70 amperes? Porque o eletrodo, na verdade, perdão, esse aqui é um eletrodo de 1/8. 1/8 eu vou usar aí na faixa de 100, 110 até 120 amperes. Existe um cálculo, né, para se saber qual a corrente de soldagem em função do diâmetro do eletrodo, tá? Esse cálculo é feito da seguinte forma: para cada milímetro da alma do eletrodo eu uso uma faixa de corrente de 35 a 40 amperes por milímetro da alma do eletrodo, tá? Então se eu tenho um eletrodo de 1/8, 3,25, eu vou calcular aí 3 vezes 4, 12, dá 120 amperes, tá? Então aproximadamente. Então é a corrente que eu vou usar aqui nesse momento. Ok, 120 amperes, vamos fazer aqui um cordão de solda.
Você pode observar que a escória do eletrodo ele sai com facilidade porque é um eletrodo que tem uma boa soldabilidade. Então, não saiu toda a escória com facilidade, né? Vou mostrar para vocês aqui, feito cordão de solda. Falei para vocês que existe um cálculo, né, para saber qual a corrente de soldagem em função do diâmetro da alma do eletrodo, né? Esse cálculo é feito de 30 a 40 amperes por milímetro da alma do eletrodo, na verdade, tá? E por que eu usei 120 amperes? Eu calculei então o diâmetro do eletrodo vezes 40 para soldar, então deu 120 amperes, né? Na verdade dá 120 amperes. Por que eu usei 40 ao invés de 30? Porque eu soldei na posição plana. Se eu fosse soldar na vertical ascendente, na sobrecabeça, eu usaria o cálculo do diâmetro da alma do eletrodo vezes 30, que é a faixa mais baixa. Porque quando você solda fora da posição plana, você tem que usar uma corrente mais baixa, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês uma soldagem com um eletrodo 7018, tá? 7018, ele já é um eletrodo que tem uma resistência mecânica maior que o 6013, né? Ele tem um alongamento maior também, tá? Por isso ele já é usado para solda de maior responsabilidade, para fazer solda em vaso de pressão, por exemplo. É um equipamento que vai sofrer grande esforço mecânico, tá? Então já é para essa situação, tá ok? Esse eletrodo ele tem já um revestimento básico, não é o rutílico como o caso 6013, tá? Porque ele precisa já ter, na composição dele, ele tem que ter alguns elementos de liga já para dar justamente essa resistência mecânica para esse eletrodo, ok? Bom, aqui no caso eu tenho um eletrodo com a alma de 2,5, tá? Então eu preciso usar uma corrente de soldagem um pouco menor. Eu vou calcular aí 2,5 vezes 40 ou vezes 30, vezes 35, dependendo do que eu achar necessário para soldar aqui na posição plana, tá bom? Eu vou colocar aqui 80 amperes, tá bom? Vou colocar 85. Já, pessoal, então vamos para a soldagem com 7018. Feita a soldagem, observa que também esse eletrodo ele tem uma excelente soldabilidade e a escória dele também sai com muita facilidade, viu, pessoal? Tá? Então esse é a soldagem com 7018, ok? Pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o eletrodo que é chamado de coringa da manutenção, tá? Esse eletrodo de cor azul, tá? Ele é chamado de Eutectrode 680, tá? Esse eletrodo, ele é a base de cromo níquel, tá? É para soldagem de aços dissimilares, seja aço de baixo, médio, alto teor de carbono, aço ligado, tá? Então se você, por exemplo, de repente na manutenção não sabe que metal é daquele que você precisa fazer uma solda, não conhece o metal daquela peça que quebrou, e tem dúvidas sobre ele, não solde com 6010,
com 6013, com 7018, não faça isso. Use um eletrodo que vocês saibam que esse eletrodo ele vai ter uma boa resistência mecânica, que a tua peça não vai quebrar. Tá? Então aí no caso é o 680, tá? Esse eletrodo ele tem excelente alongamento, tá? O alongamento dele é muito alto, tá? Então se você, por exemplo, for soldar um aço mola, por exemplo, um aço de alta dureza, ele vai soldar e não vai quebrar, não vai trincar também, tá? Então é o 680. Esse eletrodo ele também tem uma outra característica interessante, que é que o revestimento dele não é condutor de eletricidade, tá? No caso vocês queiram fazer sacar, por exemplo, o parafuso dentro de uma máquina lá que quebrou o parafuso lá dentro, é possível entrar com o eletrodo lá dentro, fazer a solda, vir soldando até o final. Ele não vai abrir o arco lateral, não vai danificar a rosca, tá? Então esse eletrodo também é utilizado para essa situação, tá bom, pessoal? Então vamos fazer uma solda aqui unindo um aço de baixo carbono com um aço ligado, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu falei para vocês que o 680 ele é para soldar aços dissimilares, né? Então aqui eu tenho uma lima, né, ponteada numa chapa de aço baixo carbono. Tá? Então eu vou soldar a lima aqui nessa chapa, tá? Falei para vocês também que esse eletrodo, o revestimento dele não é condutor de eletricidade. Então, ó, a prova disso, ó. Você pode encostar o revestimento da peça que não vai abrir o arco lateral, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui a fazer uma solda aqui na lima. Bom, você pode observar que esse eletrodo também ele tem um revestimento que sai com facilidade, né? É a soldagem da lima em uma chapa de aço, ok? Joia, pessoal, vamos partir agora para um eletrodo para ferro fundido. Pessoal, então agora eu vou apresentar para vocês um eletrodo para soldagem de ferro fundido, tá? Chamado de Chiron 2223, tá? A EOTech ela tem alguns eletrodos, tá? Para soldagem específica de ferro fundido, é a linha Chiron. Nós temos Chiron 2223, Chiron 2224, tá? Tem o EOTech Trode 27, cada um tem uma característica diferente e é para soldagem de situações diferentes também, tá? Então o Chiron 2223, que é o que eu vou demonstrar para vocês, ele é um eletrodo à base de níquel e ferro, tá? Então ele tem um percentual muito grande de níquel, tá? E essa característica do níquel faz com que o eletrodo ele tenha bastante alongamento, muita elasticidade, tá? Por quê? Porque o ferro fundido ele é uma estrutura extremamente dura e quebradiça, não tem esse alongamento de um aço de baixo carbono. Então, por ele ter alto carbono, ele é muito duro e quebradiço. Para se soldar um ferro fundido, então eu preciso de um eletrodo que tem alto teor de níquel. No caso aqui, nós vamos usar o Chiron 2223, que é um eletrodo usinável, tá? É limável também. Nós temos o Chiron 2224, que é limável, tá? Porque ele tem 99% de níquel.
tá? Então ele é mais macio ainda do que o Chiron 2223, tá? O Chiron 2223 ele serve tanto para fazer união de ferro fundido com ferro fundido, como também união de ferro fundido com aço carbono, tá? Então é o único eletrodo que consegue fazer esse tipo de união ferro fundido com aço carbono. Já o Chiron 2224 ele vai fazer, mas não é adequado para isso. O Chiron 2224 é mais para reconstrução e revestimento. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, pessoal, do Chiron 2223 eu vou fazer só um cordão de solda aqui sobre a chapa, tá? E mostrar o acabamento para vocês, tá bom? Um detalhe, alguns eletrodos para ferro fundido eles soldam na polaridade direta, outros na polaridade inversa, tá? No caso do Chiron 2223 é polaridade inversa, ou seja, o eletrodo está conectado ao polo positivo da máquina, tá? Polaridade direta, eu coloco o eletrodo conectado ao polo negativo da máquina, tá bom? Então vamos lá. Fiz aqui o cordão de solda. Esse acabamento, né, o eletrodo tem um acabamento excelente também, né, principalmente por ser projetado para soldar ferro fundido. O acabamento dele é fantástico, praticamente não gera respingo e é bem macio também, tá, pessoal? Beleza? Obrigado. Pessoal, agora para finalizar aqui as demonstrações da soldagem de eletrodo revestido, vou apresentar para vocês o eletrodo chamado de Eutectrode 4709, tá? Esse eletrodo é um eletrodo de aço inoxidável, tá? É da série 300, tá? É um aço inoxidável não magnético, tá? É fácil identificar ele, tá? Ele foi projetado para soldar peças, máquinas que sofrem com desgaste por corrosão e oxidação, tá? Esse eletrodo ele tem um alongamento de 40%, o alongamento dele é extremamente alto, tá? É para soldagem de trocadores de calor, tubulação de aço inoxidável, maquinários de produtos alimentícios, tem uma infinidade muito grande, tá? Então, eletrodo para aço inoxidável 4709 da Eutectic, ok? Vamos lá.
acabamento aqui, o acabamento do Eutectrode 4709, um eletrodo para soldagem de aço inoxidável. Vocês podem observar que o acabamento é fantástico, não tem respingo nenhum. Tá? Eu soldei aqui uma chapinha de 2 milímetros de aço inoxidável e uma chapa de aço carbono baixa liga de 3/8. Ok? Olha o acabamento. Fantástico, né, pessoal?